Não, às 7, Eduardo Batista Correia, Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal, João Soares, Pedro Frazão, do Chega, e Hugo Carneiro, do Partido Social Democrata. Meus senhores, boa tarde a todos, muito obrigado pela vossa presença. Pedro, começo por si. Esta sondagem coloca inevitavelmente André Ventura na segunda volta? Bem, boa tarde a todos. Esta sondagem veio corroborar aquilo que já muitas outras davam no nosso panorama nacional, que é o facto de André Ventura ser de facto o líder destacado como favorito para não só passar à segunda volta, como vencer a primeira volta. Isto era algo que nós já vínhamos intuindo há muito tempo, mesmo antes da candidatura do próprio André Ventura, e agora tem sido já fixado em várias sondagens. Isto é totalmente concordante com aquilo que se vê nas ruas. Acabámos de ver há pouco André Ventura e a sua comitiva a descer a Rua de Santa Catarina no Porto e vimos dezenas, se não mesmo centenas de pessoas atrás dele com bandeiras emotivas a gritarem Vitória, Vitória, a gritarem Portugal, e portanto nós vemos nas ruas este entusiasmo por uma candidatura verdadeiramente patriota e que é antissistema. O facto de André Ventura estar como favorito em muitas sondagens, ou praticamente em quase todas, dá de facto esta sensação de que os portugueses estão fartos deste sistema, desta conversa mole dos outros candidatos, e que querem um candidato que tem ido ao encontro das suas preocupações, pondo-se um pouco à margem dos ataques pessoais, das tricas e da baixa política, tendo uma verdadeira postura de Estado e indo ao encontro das preocupações das pessoas. Fala de imigração, fala de imigração, de segurança, daquilo que realmente preocupa as pessoas no seu dia-a-dia. Sim, senhor. Hugo Carneiro, que reação lhe merece esta sondagem que coloca Marcos Mendes em segundo lugar, se bem que é uma distância de 3,3% de André Ventura? Antes de mais, muito boa tarde, cumprimentar-vos e as pessoas que nos estão a ver e cumprimentar os meus colegas de painel. Ora, a grande lição que nós podemos tirar de todas estas sondagens que têm saído é que está tudo em aberto. E Luís Marcos Mendes pode muito bem ganhar esta eleição presidencial e é o candidato que garante maior previsibilidade e estabilidade ao país. E é muito importante que as pessoas percebam o valor que isso tem, porque o país só pode avançar, nós só podemos ter futuro, nós só podemos aumentar as pensões, aumentar os salários, reter os jovens em Portugal com estímulos para que eles fiquem em Portugal, reformar o Estado, se o país tiver estabilidade. E todos os outros candidatos, à exceção de Luís Marcos Mendes, são candidatos que ou não querem ser Presidente da República ou trazem uma grande instabilidade ao sistema se algum dia conseguissem lá chegar. Reparem, André Ventura camuflou-se, portanto agora ainda mais aparentemente moderado, toda a gente já percebeu que isso não é condizente com aquilo que é o seu comportamento habitual, portanto falta saber até quando é que isso vai ser assim. Coutinho de Figueiredo e o ex-almirante, como é sabido, também começaram esta campanha com insinuações contra Luís Marcos Mendes. Aliás, o ex-almirante tem sofrido bastante, aparentemente, nas sondagens, se é que elas têm alguma adesão à realidade, porque aparece posicionado muito cá para trás. Portanto, Luís Marcos Mendes traz esta estabilidade. Nós não queremos um apresentador de televisão a fazer ovos mexidos nas redes sociais na Presidência da República, como Coutinho de Figueiredo fez. Nós queremos alguém que seja previsível, que seja sereno, que tem bom senso, que tem experiência política e que garante estabilidade. E essa estabilidade não é fazer favores ao governo. Essa estabilidade é ser o moderador do sistema político e ser capaz de juntar os partidos, quer aqueles que estão no governo, quer aqueles que estão na oposição, e encontrar consensos nesse diálogo que é tão fundamental. Sim, portanto, senhor. esta sondagem, a grande conclusão é que está tudo em aberto, tudo é possível no dia 18, que é o verdadeiro dia que as pessoas devem considerar. Rodrigo Saraiva, esta sondagem que coloca João Coutinho Figueiredo com 14,3%, sendo que houve aqui 2 dias desta sondagem onde já eram públicas estas acusações de assédio sexual e aquela gafe ou não de Coutinho Figueiredo a dizer que apoiaria André Ventura na segunda volta. Mesmo assim, este resultado é favorável a Coutinho Figueiredo, neste contexto? Muito boa tarde a todos. Esta sondagem foge ao padrão das sondagens e estudos, o Tracking Pulse tem vindo a sair,
Vou já dizer, eu considero estas 3 empresas das 3 sondagens e tudo o que está a ser publicado agora, considero as 3 empresas bastante credíveis. E, portanto, é preciso saber... Esta sondagem é da Intercampos, não é? Esta é da A sondagem Intercampos, não Intercampos. a Tracking Poll é da Pitagórica e a outra sondagem que saiu, que foi conhecida, da Católica. E, portanto, são as 3 credíveis. Eu não vou desacreditar nenhuma delas. E olho para elas como qualquer pessoa que está envolvida na política deve olhar. Desta sondagem, eu penso que ela foge ao padrão não só no pódio, vamos dizer assim, até na parte final da lista de candidatos, também está diferente das outras. Portanto, em várias variáveis foge ao padrão. Mas há um dado muito interessante nesta sondagem, que eu penso que é aquela que mais deve ser relevado, que é os 20% de indecisos. E isso leva para uma expressão que já muitas pessoas têm dito e que eu concordo: estamos provavelmente nas eleições presidenciais mais imprevisíveis de sempre. Elas vão ser imprevisíveis e até à última da hora tudo é possível. Uma coisa, todas estas sondagens têm vindo a ser estudos e tracking polls demonstram. João Coutinho Figueiredo tem tido uma dinâmica de crescimento, uma dinâmica de ascensão. Porquê? Porque tem tido uma campanha positiva. O PSD descobriu agora que estas coisas de vídeos é populismo, mas no passado, quando Marcelo Rebelo de Sousa mergulhava no Tejo, ou fazia taxista, ou ia varrer a rua, não era populismo, era tudo normal. Portanto, parece que da década de 80 para agora, o que era populismo é agora, antigamente não era, mas passemos em frente. Mas a Iniciativa Liberal também já estamos em disse isso do 2026, Chega. A as Iniciativa pessoas Liberal fazem também já campanha e descobriu divulgam depois do Chega, as porque a suas própria formas de Iniciativa estar. Liberal também Até porque acusava o estamos numa Chega de campanha fazer populismo. presidencial. Estamos numa campanha presidencial, uma campanha muito pessoalizada, e os candidatos, obviamente, têm que se dar a conhecer. Aliás, na primeira fase da pré-campanha, alguns candidatos foram acusados de que poderiam estar a confundir se isto eram presidenciais ou eram legislativas. Eu sempre olhei para todos eles quando se punham a falar da situação da saúde, da situação da justiça, da educação, por aí afora, como os candidatos estarem-se a dar a conhecer para que as pessoas saibam aquilo que eles... Rodrigo, peço só, por favor, que conclua, para eu passar ainda a palavra aqui ao João para e dizer, depois ao João Coutinho Figueiredo Eduardo. tem, para além desta campanha de crescimento, porquê? Porque as pessoas sabem que ele, enquanto no equilíbrio dos órgãos de soberania, ele vai ser 2 coisas. Vai ser um fator de estabilidade na relação entre órgãos de soberania, entre o Presidente da República e os outros órgãos de soberania, nomeadamente o Governo, mas vai fazê-lo com bastante exigência. É o candidato que mais tem falado de futuro, de projetar e demonstrar que acredita no país, que acredita nos portugueses. E os resultados desta dinâmica de crescimento demonstram que ele está posicionado para ir à segunda volta e para disputar a presidência da República. João Soares, que reação lhe merece esta sondagem da Intercampos para o NAU, onde seguro está em quarto? Merece-me o respeito que é. Bem, eles são todos empatados, não é? Sem ser contra a Aventura, eles são todos empatados. Todas as sondagens têm sido feitas até aqui. Eu devo dizer-lhe que me parece que ela distorce aquilo que, para mim, é a clara observação da realidade dos factos no terreno e também do comportamento de cada um dos candidatos nos debates e depois durante a campanha eleitoral nas expressões públicas que têm tido. Que é seguro na frente? Pois, em primeiro lugar, há um único candidato que se afastou de tudo o que tem a ver com o lamaçal. Aliás, foi a expressão que foi usada por vários, mas que no caso do António José Seguro é perfeitamente claro. Ele afastou-se do lamaçal, das acusações que foram feitas das acusações pessoais. As acusações pessoais que foram feitas em relação a Marcos Mendes pelo outro candidato da Marinha, Gouveia Melo, e depois também as questões que tiveram a ver com o Coutinho Figueiredo e a forma como foram tratadas pelos vários adversários, com exceção de António José Seguro. Ele é de facto um homem seguro, é um homem muito experiente e é sobretudo um homem muito moderado. É um homem de convicções socialistas moderadas, é um verdadeiro social-democrata, é um homem que conhece o país talvez melhor do que a generalidade dos outros adversários, embora no caso do Luís Marcos Mendes ele também tenha uma vastíssima experiência de trabalho político, numa lógica que incluiu também uma passagem pelo poder. Mas parece-me que é óbvio, é tão óbvio que ele é o que está melhor preparado, que ele é o mais moderado, que é aquilo que pode trazer tranquilidade ao país e estabilidade ao contrário. O professor Eduardo Correia não concorda consigo pelo gesto que está a fazer com a cabeça. Já lhe vou perguntar porquê. E provavelmente não deve ser o único neste painel, não é? Não deve ser o único neste painel, não é? Mas não tem concordado com quase tudo o que todos os outros disseram. Pois claro, foi o único que interrompeu todos, e eu não lhe levo a mal, até provavelmente animou o debate.
Eu quero é que vocês tenham uma boa audiência também. Mas conclua o seu raciocínio, João. Desculpe. Não, o que eu estava a dizer é que... Achei só que era um bom detalhe em termos de televisão. Eu acho que nós temos também um problema. Nós, portugueses, eu considero que uma das nossas maiores qualidades e, ao mesmo tempo, um dos maiores defeitos é não sermos capazes de analisar fria e racionalmente o que quer que seja. Porque introduzimos sempre uma componente ou de amor ou de ódio nas avaliações que fazemos. Por isso é que temos aquela falta de pontualidade que leva a mais considerar que razão 5 minutos é uma distância de tempo que está entre 30 segundos e a eternidade. E é isso também que está a acontecer aqui. Para mim é absolutamente óbvio que António José Seguro vai estar na segunda volta destas eleições. Nem podia deixar de ser, nem a eleição na segunda volta seria real. E também me parece provável, embora eu não o deseje de maneira nenhuma, que Ventura esteja nesta segunda volta. Isso é o que me parece mais. Sim, mas daqui a 3 dias falaremos. Claro, se quiserem convidar-me. Eduardo Batista Correia, Gouveia Melo está em quinto lugar nesta sondagem com 12,3%. Ainda tem hipótese de chegar à segunda volta ou já perdeu o comboio, Eduardo? João, vou começar com o meu abanar de cabeça relativamente Sim, senhor. a António José Seguro. Eu tenho dificuldade em tentar encontrar algum brilhantismo no António José Seguro, só isso. E lembro-me bem das declarações do magnífico Dr. Mário Soares sobre António José Seguro. Portanto, isso é uma nota e, portanto, quer dizer, isso é injusto. O Dr. Mário Soares o primeiro a chamar-nos a atenção para a fragilidade de António José Seguro, que, de facto, tem alguma dificuldade em me lembrar de algum contributo para a nação, como tenho alguma dificuldade em lembrar de algum contributo para a nação de outros candidatos. Quanto às sondagens, eu não sou um particular entusiasta da divulgação de resultados de sondagens, porque torna o jogo da democracia muito próximo de um jogo de póquer. Até porque as sondagens, e devo dizer-vos que eu trabalhei num conjunto muito alargado de sondagens quando era estudante universitário, na Marktest, portanto conheço bem o interior da mecânica da sondagem, e o primeiro problema da sondagem começa com a qualidade da amostra. A amostra, se não for representativa, no fundo, o resultado é evidentemente um resultado que é completamente desviado da realidade. Eu fiz uma sondagem a semana passada num grupo de 20 pessoas e nessas 20, 16 ainda não tinham decidido o seu sentido de voto. Ou seja, 80% daquelas pessoas estava ainda indecisa quanto a um voto que ia, no fundo, assumir. O que é que está aqui em causa? Mas isso é um dos pontos desta sondagem. Tem 20% de indecisos, não é? 19,6% de indecisos nesta sondagem. Parece-me, por aquilo que tenho encontrado na rua, parece-me relativamente baixo esse dado. Evidentemente que é sempre mais simpático receber resultados positivos, venham eles de onde vierem, do que resultados negativos. E, portanto, quer dizer, ao compararmos as sondagens, também temos que ter um distanciamento. Há 2 sondagens a sair com 2 dias de diferencial, onde há alguns candidatos que oscilam entre os primeiros lugares e os últimos. Portanto, algum problema temos aqui, seja na relação técnica, ou seja, na competência técnica que levou à construção dessa sondagem, seja, no fundo, em alguma forma menos correta de trabalhar os dados. Mas e os dados das sondagens podem ser enviesados por questões estatísticas, por questões de ponderação. E, portanto, temos que olhar para as sondagens com algum cuidado. Eu estou aqui como apoiante do Almirante Gouveia Melo porque considero, já agora para terminar, considero que é o único dos candidatos que, de alguma forma, mostrou ter estado sempre ao serviço da nação e não é aquele, como a maior parte dos outros, ao qual não pode ser apontado qualquer contributo para o desenvolvimento da nação, para a resolução dos problemas da nação. Mas Gouveia Melo é que é o candidato fora do sistema? Na tua opinião, Eduardo? Não, repara, isso é evidente. Essa é uma bandeira que é utilizada por André Ventura, não é? Isso é evidente. O risco de qualquer um dos candidatos, o risco financeiro de qualquer um dos candidatos que está associado a partidos políticos, não existe. Porque os partidos têm uma subvenção e, portanto, têm as máquinas. E, portanto, há todo um conjunto... Os candidatos também, se tiverem mais de 5%... Há todo um conjunto... Deixe-me só terminar. Isso não é verdade. Deixe-me só terminar. Mas o raciocínio... falamos um de cada vez, assim fica mais fácil passarmos as nossas mensagens. Era só para avivar o debate, era só para lhe dizer que, de facto, os candidatos presidenciais, se tiverem mais de 5%, também recebem subvenção. Portanto, isso que está a dizer não corresponde à verdade. Há umas máquinas e, portanto, deixe-me só terminar, terá a oportunidade depois do contraditório, se não se importa. E, portanto, as máquinas partidárias... obviamente, facilitam o trabalho de rua, facilitam o acesso a mecanismos de financiamento, facilitam o acesso
máquinas completamente oleadas e, portanto, evidentemente, o Almirante é o único candidato que não tem nenhum compromisso com nenhum partido político, não tem o apoio de nenhum partido político, apesar de ter personalidades de praticamente todo o espectro partidário, com exceção dos extremos, da extrema-direita e da extrema-esquerda, e por isso não é discutível sequer que é o candidato fora do sistema, apesar de ser a pessoa que mais dentro do Estado a sua vida esteve, porque esteve sempre associado a um ramo das Forças Armadas extremamente importante.